Neemias capítulo 2, verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu, pois, no mês de Nissan, é o primeiro mês do calendário judaico, Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele. Eu o tomei, isso Neemias está falando, o vinho, e dei ao rei. Porém, nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isso senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu corpo, o meu rosto, estando a cidade, o lugar de sepulcro dos meus pais, assolada e tendo sido consumida as portas a fogo? E o rei me disse: que me podes agora? Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e o teu servo é aceito em tua presença, peço que me envie ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais para que eu a edifique. Então o rei disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E prouve ao rei enviar-me, aprontando-lhe a eu a um certo tempo. Amém? Só até aí. É interessante a mensagem, a palavra, essa história de Neemias, por alguns aspectos, por alguns pontos. Neemias, para quem não conhece, era um homem que tinha um cargo no palácio, vivia no palácio como copeiro do rei. E o que é copeiro, irmão? Copeiro é a pessoa que prova o vinho antes do rei. Alguém vai lá, serve o vinho para o copeiro prova e dá ao rei. Se não acontecer nada com ele, por quê? O copeiro estava ali, não era para ver se o vinho era gostoso, mas para saber se o vinho tinha alguma coisa ruim, algum veneno, alguma coisa que ia matar, ia danificar a estrutura física do rei. Isso era ser copeiro. E essa era a função desse homem chamado Neemias. Mas a palavra de Deus, ela fala no verso 1 do capítulo 2, que Neemias estava servindo o quê? Vinho. Mas diz algo também, no mesmo verso 1, que Neemias estava triste. Não é assim? Só que são duas coisas que estão opostas. Por que está oposta? Neemias, ele está servindo vinho, mas ele está com o semblante, com o rosto, o semblante o quê? Triste. Se a gente for estudar na Bíblia, vinho significa alegria. Então, olha só o que a palavra está nos ensinando em um só versículo. Neemias estava triste, mas estava servindo a alegria ao rei. E eu aprendo isso justamente porque eu lembrei dessa palavra, justamente porque a irmã falou antes de mim. Se você não ouviu, ela falou que muitas das vezes a gente precisa servir a Deus com alegria. E é isso que Neemias estava fazendo. Ele estava triste, com problemas, mas estava servindo ao rei com alegria. E eu preciso, mesmo estando doente, mesmo estando com problemas em casa, com problemas na família, com problemas na nossa vida, mas nós precisamos servir a Deus com
alegria. Ou eu e você aprendemos com o mundo aí fora de só servir a Deus quando eu não estou com a garganta doendo, quando tudo está bem, quando eu não tenho problema nenhum, quando meu emprego está tudo ok, quando eu estou recebendo muito bem, aí eu vou à igreja a Deus agradecer. Porque o que Neemias me ensina é, mesmo estando problemático, mesmo estando doente, mesmo estando com o semblante abatido, Neemias estava servindo com uma alegria. E não era a qualquer pessoa, era ao rei. Amém? Amém. Precisamos aprender com esse homem chamado Neemias. O verso 2 vai dizer que e o rei lhe diz: por que está triste o teu rosto? Ou seja, o rei ele viu que Neemias estava com o semblante abatido. E o que eu aprendo com isso é que muitas das vezes tinha várias pessoas lá servindo ao rei. A gente sabe que o rei ele não fica sozinho, tem um exército ao seu lado, tem generais, tinha a esposa do rei que foi citado na mensagem, mas ninguém percebeu que Neemias estava triste, ou menos a palavra ela não vai dizer que outra pessoa percebeu que Neemias estava triste, mas o rei ele percebeu. Aí sabe o que eu aprendo? Quando eu me preocupo em servir ao rei, o rei ele se preocupa com os meus problemas. Ele vê a minha situação. Quando eu estou passando por necessidades financeiras, para você entender, e deixo de vir buscar a Deus, deixo de vir à igreja, aí vou fazer uma hora extra, vou lá procurar um dinheirinho. Aí eu estou preocupado, se preocupando com o quê? Com os meus problemas. Aí você acha que aquele dia vai ser proveitoso porque eu estou deixando de servir a Deus para ir procurar os meus problemas? Talvez não. Mas quando eu deixo o meu problema lá no cantinho e eu vou buscar quem pode resolver, aí a pessoa que pode resolver, que é o rei, aí ele se preocupa comigo. É isso que eu aprendo com o verso 2. É isso que ele nos ensina. Porque o rei ele se preocupou com Neemias. Mas por que ele se preocupou? Se Neemias tivesse ficado lá no quarto dele, não vou não, manda avisar lá o rei que eu estou triste, eu estou cheio de problemas. Aí talvez o rei dissesse: tá certo, vai lá resolver esses problemas. Ele talvez nem se preocupasse com Neemias. Mas ele se preocupou com Neemias, se preocupou com o semblante de Neemias. Sabe por quê? Porque Neemias estava o servindo. Então que eu e você venhamos servir ao rei, que aí sim ele se preocupa comigo e com você. Amém? Amém. No verso 3 vai dizer que e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a minha cidade em ruínas. Perceba que Neemias ele estava onde? Em qual local? No palácio. Mas ele estava no palácio, mas ele estava preocupado com as pessoas que estavam na sua cidade, onde ele tinha nascido. Ele não estava lá na cidade de Jerusalém, mas ele estava no palácio e preocupado com as pessoas que estavam com problemas, porque Neemias verdadeiramente ele não tinha problemas. Quem tinha problemas era o quê? Era a cidade de onde ele tinha nascido. Aí a gente vê isso claramente lá no verso 1, no verso 2 e 3 do capítulo 1, que Neemias ele pergunta às pessoas como estão os judeus. Como está lá a cidade dos meus pais? Eles estão bem? Então, que eu e você venhamos aprender com Neemias. Mesmo estando tudo bem, Neemias estava no palácio.
mas ele estava triste porque as pessoas que ele conhecia estavam com problema. Então, que eu e você, mesmo estando tudo bem, com a feira ok, com o salário ok, o emprego ok, o relacionamento ok, tudo bem na sua vida, mas você e eu temos que se preocupar com Neemias, com quem não está bem. Precisamos orar, precisamos se preocupar. Se aquele irmão só tem um feijão, um arroz, um arroz, se eu tenho mais, eu preciso ajudar quem não tem. É isso que Neemias está ensinando. Ele estava triste com o problema dos outros, com o problema da cidade de Jerusalém. Então, que eu e você venhamos se preocupar como Neemias. Aí no verso 6, para adiantar, o rei vai perguntar: quanto tempo vai durar essa sua viagem aí, Neemias? Que você está querendo deixar as suas obrigações aqui para ir cuidar lá de Jerusalém. Quanto tempo vai durar? Então eu aprendo com isso, a igreja precisa aprender, porque a Bíblia nos ensina que Neemias tinha um tempo determinado para fazer a obra, para fazer o que ele tinha que fazer, que era reconstruir os muros. Porque, para quem não leu a história toda, a cidade de Jerusalém, que era onde Neemias tinha nascido, estava com os muros derrubados, as portas queimadas. E os irmãos sabem que naquela época o muro representava segurança. O exército poderia muito bem invadir a cidade facilmente. Então, o rei vai perguntar: quanto tempo vai durar esse seu regresso lá a Jerusalém? Então, tinha um tempo determinado para ele ir e voltar. Então, sabe o que quer dizer isso? Assim como Neemias ele tinha um tempo determinado, eu e você temos um tempo determinado aqui na terra. Aleluia. Nós não temos todo o tempo do mundo. Amanhã eu oro, amanhã eu vou para a igreja, amanhã eu busco a Deus. Não é assim. Eu e você não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu só tenho hoje para agradecer a Deus. Eu só tenho hoje. Eu não posso deixar para amanhã. O meu tempo ele é determinado. Neemias ele tinha um tempo determinado. Então, eu e você temos que fazer o nosso melhor hoje. Se você não diz para sua mãe, para o seu pai, para a pessoa que está do seu lado que você ama, diga hoje. Não deixa para amanhã. Sabe por quê? Porque muitas das vezes a gente deixa para fazer o nosso melhor amanhã para determinadas pessoas, para Deus, para quem quer que seja. Eu faço melhor. Mas quem garante que você vai ter o amanhã com aquela pessoa? Você vai ter o amanhã com Deus? Você não tem essa garantia. Então faça o seu melhor hoje. Amém? Amém. E Neemias ele tinha esse tempo determinado. É interessante essa história porque em nenhum momento a gente vai ver Deus dizendo assim: Neemias, vai lá reconstruir o templo. É Neemias que coloca no seu coração de ir reconstruir esse templo, esse muro, os muros e as portas. Então, que eu e você venhamos, se tem algo para fazer, não espere o pastor, não espere alguém mandar. Não espere Deus mandar, dizer, faça isso. Se você está vendo que está para fazer, vá lá e faça, dê o seu melhor. Porque em nenhum momento Deus vai dizer: Neemias, eu quero que você reconstrua os muros. Mas Neemias que foi lá e fez. A história de Neemias ela é muito interessante, sabe por quê? Porque Neemias ele estava em um palácio. Aí ele pede ao rei para deixar o palácio para reconstruir os muros, para fazer uma obra como a gente conhece. Só que a gente, aqui não, mas a gente sabe que aí fora tem muitos irmãos que invertem essas coisas. Neemias ele deixa o palácio
para fazer a obra. Mas tem pessoas que a gente sabe aí fora que deixa a obra de Deus muitas das vezes para pôr palácios. Aí o que é isso, em outras palavras, para você poder entender? Eu deixo de fazer o meu melhor, eu deixo realmente de adorar a Deus, eu deixo de fazer a vontade de Deus para fazer a minha vontade. Deixar a obra para procurar palácio, sabe o que é? É eu deixar de fazer a vontade de Deus para procurar públicos, para procurar oportunidades. Ah, eu não vou para a igreja não, sabe por quê? Porque o pastor não me dá oportunidade. Esse daí só está procurando o quê? Palácio. Você tem que procurar fazer a vontade de Deus e não procurar por palácios. Amém? E a história ela continua falando conosco, porque antes de Neemias ele querer levantar os muros de Jerusalém, ele faz algo que está lá no verso 6 do capítulo 1, que ele ora a Deus. Então, antes de ele levantar os muros de Jerusalém, ele levanta um altar de oração. Os irmãos, eles foram orar hoje. Então, antes de você fazer qualquer coisa para Deus, antes de Neemias querer levantar os muros, ele primeiro orou a Deus. Isso não sou eu que estou dizendo, é o verso 6 do capítulo 1 de Neemias. Vai dizer que ele orou a Deus. Então, antes de você fazer qualquer coisa, primeiro ore a Deus. E outra coisa que antes de levantar os muros, Neemias vai dizer, está lá no capítulo 4, do verso 19, que os irmãos estavam distantes, estavam desunidos. E aí Neemias vai dizer, vamos nos unir, porque aí vai dar tudo certo. Capítulo 4, verso 19. Então, que eu e você, antes de querer fazer as coisas para Deus, esteja unido com o seu irmão. Porque não adianta eu querer pregar, querer louvar, se eu não estiver unido. Não tem como um casal andar junto, estar junto sempre, se estão sempre brigando, estão desunidos. Então, que eu e você venhamos nos unir um com o outro para que Deus possa fazer a obra. Aí lá no capítulo 2 de Neemias, capítulo 2, verso 13, vai dizer que estava derrubado os muros de Jerusalém e as portas queimadas. Mas é interessante que o templo de Jerusalém, o templo, a igreja, estava de pé. E a gente sabe que templo na Bíblia significa adoração. Aí é interessante porque muro na nossa casa mesmo é para quê? É para proteção, não é? Se eu estou protegendo é para que pessoas não invadam, ou então, para que você entenda, é por vigilância. É para isso que serve muro. E porta serve para quê? Para autoridade. Você já viu uma porta de uma casa aberta, alguém chegar, bater? Alguém que chega em uma porta, em uma casa, que a porta está aberta, ela já entra, porque aquela casa ela não tem autoridade. Então, esse verso 13 do capítulo 2 de Neemias, ele nos ensina algo que o templo estava de pé, a adoração estava tudo bem, mas não adianta Neemias estar dizendo, nos ensinando, que a minha oração esteja de pé, esteja ok, eu vou adorar, eu cultuei, eu ouvi a palavra, mas se o muro está derrubado, eu não vigio, não adianta eu participar do culto hoje e daqui a pouco já está a minha boca chamando palavrões. Não adianta eu participar do culto que foi uma bênção, o irmão, Deus usou o irmão, usou o louvor foi uma bênção, mas se eu saio daqui, já começo a brigar com minha esposa. De nada adiantou. Isso é vigilância.
É por isso para que serve o Deus. E as portas? A autoridade. Então, Neemias nos ensina que eu adoro a Deus, aí eu vigio, eu não vou brigar, não vou falar palavras que não convêm, aí a minha autoridade estará de pé. É isso que Neemias nos ensina. E para poder adiantar, a palavra de Deus vai nos ensinar lá a partir do capítulo 6, verso 15, vai dizer que Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém em 52 dias. Neemias capítulo 6, verso 19, verso 15, perdão. Vai dizer que Neemias, ele reconstruiu os muros em 52 dias. Então, isso me ensina que eu tenho que começar algo para Deus na minha vida, em qualquer área que seja. Se eu comecei, eu tenho que terminar. Eu não posso começar algo e deixar pela metade. Se eu comecei o curso, eu tenho que ir até o fim, porque não adianta eu ter começado o curso e ter parado na metade. Sabe por quê? Porque eu vou receber o meu diploma no final. Eu não fui até o final. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, através de Neemias, através da mensagem de Neemias, que Neemias, ele começou os muros e foi até o fim. Ele terminou. Aí tem uma parte interessante de Neemias, que é lá no verso 1, do capítulo 6, que Neemias, ele reconstrói os muros. Mas no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 6, vai dizer que isso é interessante, até porque ele reconstrói os muros, está lá o muro. Mas as portas ainda não tinham sido colocadas no lugar. Aí, no verso 1, vai dizer que Neemias estava tampando os buracos, as brechas dos muros. Aí isso é interessante, sabe por quê? Por que Neemias está lá tampando as brechas? Para ninguém passar, não passar nenhum mosquito, não passar nada, mas as portas estavam abertas, não tinha porta ainda. Sabe por quê? Porque, não sei se você sabe, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que o diabo, ele procura uma brecha. Quem é que entra pela porta? Quem é que bate? É Jesus. Então, que eu e você devemos fazer como Neemias, não sou eu que estou falando, é o capítulo 6, o verso 1, Neemias estava fechando as brechas do muro. Então, que eu e você devemos fechar as brechas. Sabe o que é fechar as brechas? É realmente fechar muitas das vezes a nossa boca. Como eu falei agora há pouco, não adianta eu adorar a Deus, não adianta eu vir para o culto e muitas das vezes falar coisas erradas quando chego em casa. E para encerrar, para não ficar muito prolongado, a palavra de Deus, ela nos ensina, resumindo a história de Neemias, que antes de Neemias chegar em Jerusalém, como é que estavam os muros e as portas? Derrubadas, queimadas. Estava em ruínas a cidade. Aí quando Neemias chega, ele coloca tudo em ordem. Ele levanta os muros. Os irmãos que estavam separados agora estão unidos. A oração está ok, ele coloca lá as portas da cidade. Então perceba que quando Neemias não está tudo ruim. Mas quando Neemias chega na cidade, tudo muda. Aí eu me lembro da história, sabe de quem? Uma pessoa muito conhecida na Bíblia, José. Quando José chega, antes de José, a casa de Potifar estava uma bagunça. Aí quando ele chega, tudo prospera. Aí quando José ele é colocado na prisão, está tudo uma bagunça. Quando José chega, a prisão fica uma bênção, começa a prosperar. Aí quando José é colocado no palácio, está com problemas. Aí José vai lá e
resolve. Sabe o que isso significa? Sabe o que a palavra nos ensina? Que onde eu e você chegarmos, o ambiente ele tem que mudar, ele tem que ser transformado. Se eu e você temos Deus, então o lugar que eu chegar tem que mudar. Se está uma bagunça, tem que se organizar. Quando a gente chegou, estava com algumas folhas, alguns lixos no meio da igreja. Aí o diácono que estava aqui louvando, ele pegou uma vassourinha, foi lá e varreu. Ele poderia muito bem ter chegado e ido lá para o seu instrumento tocar e nem se preocupar. Ele não poderia, assim como Neemias também. Não foi ele que derrubou os muros, mas ele se preocupou em ir lá consertar algo que não foi ele. Ele não disse, não foi eu que joguei o lixo. Então que eu e você viemos aprender com os detalhes. Não só fazer as coisas quando foi eu que fiz de errado, eu vou lá consertar. Não. Eu venho fazer o certo, mesmo não estando tendo feito errado. E assim como Neemias chegou e mudou a cidade de Jerusalém, que eu e você, onde chegar, as pessoas venham ver a presença de Deus, venham mudar o ambiente. Se as pessoas estão lá chamando palavrão, estejam lá colocando músicas mundanas, fazendo coisas erradas, que a sua presença venha trazer paz, que a sua presença venha trazer alegria naquele lugar. Porque é muito ruim a gente chegar em um lugar e dizer, vixe, chegou fulano que só fala coisa ruim, só traz uma energia, como o irmão falou, uma energia negativa, que eu não venha ser essa pessoa, mas que eu venha ser como Neemias. Onde eu chegar, venha ter alegria, venha ter conserto, as coisas venham dar certo. Amém? Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.